Seja muito bem-vindo a mais uma live da Rota do DP. Uma boa tarde, né, para quem está conosco nesta live, quem estará aqui, né, nesse momento. E boa tarde, bom dia, boa noite para aqueles que assistirem posteriormente. Nós estamos dando continuidade aqui no nosso propósito de falar sobre teoria e prática, né, dentro do princípio de que nós temos uma newsletter no LinkedIn onde nós falamos sobre teoria e prática, né? O nome da newsletter não é só teoria, portanto todas as nossas lives aqui acontecem exatamente pensando sobre essa ótica, né? sobre o que não é só teoria, ou seja, existe uma parte prática que a gente deve colocar em ação, senão as coisas não acontecem, as coisas não funcionam. Por isso, nós estamos aqui para mais esse encontro, e a live de hoje é: existe emprego, mas e a qualificação? Eu decidi falar sobre esse assunto porque eu recentemente vi um post no LinkedIn, e tem um aspecto muito interessante no LinkedIn, que às vezes acontecem esses tipos de posts. São posts com depoimentos de pessoas que estão com uma situação muito difícil para se recolocar. Ou seja, elas estão tentando, de alguma forma, buscando todos os recursos possíveis, fazendo ali o que ela entende que é o que deve ser feito, porém as vagas parece que fogem desses candidatos. E acaba que essas pessoas têm uma frustração muito grande, porque elas estão tentando. São pessoas que têm responsabilidade, que têm família e precisam pagar as suas contas, então é uma situação delicada. E o depoimento, a pessoa dizia, né, que ela estava esgotada, que ela estava cansada. O depoimento tomou uma notoriedade muito alta, muitas pessoas se comoveram, porque é muito comum isso, inclusive na nossa cultura, né? A gente, sempre que a gente vê alguém precisando, a gente se predispõe a ajudar as pessoas dentro daquilo que está dentro das nossas possibilidades. E eu vi muitas pessoas se comovendo com a dor daquela pessoa, de ter tentado muitas vezes, e nessas tentativas, todas elas frustradas. E ela já estava pensando em desistir. E quando a gente vê, né, depoimentos como estes, onde a pessoa já está a ponto de desistir, a gente sabe que outras ações que podem vir posterior a essa desistência são muito preocupantes, né? A gente vê pessoas entrando num quadro depressivo e depois outras tentam tirar a própria vida. Então, eu acho que essa mobilização, inclusive, né, que é um lado humano das pessoas, empático das pessoas, de olharem para alguém que está ali com uma necessidade latente de querer trabalhar, mas não conseguir se recolocar, é algo muito doloroso, né, para a gente acompanhar. Então, essa pessoa, ela estava fazendo esse depoimento, sim, pedindo ajuda, pedindo socorro. Foi o método que ela encontrou para encontrar uma possibilidade de ser reempregada. E eu fiquei pensando sobre o depoimento dessa pessoa. Por que ela tem dificuldade, ou ela estava enfrentando dificuldades para se recolocar? A gente se depara com situações, e dentro da minha newsletter eu trago artigos, eu trago conteúdos para a nossa reflexão. E nessa reflexão, o que eu penso é que a gente deve avaliar, né, com uma ótica empática, sempre. Então a gente tem que olhar e pensar como é que eu posso apoiar essa pessoa, se é que eu posso apoiar essa pessoa. E por outro lado, por que essa pessoa chegou nesse ponto? O que aconteceu no curso, na jornada dela? Por que ela chegou nesse estágio de tentar recolocações e não conseguir? Bom, eu fiz uma análise assim do perfil dela bem rápido, e o propósito não é fazer nenhum tipo de julgamento, né? Ela era uma pessoa de meia idade, tinha muitas
experiências profissionais, um histórico assim bem variado. Então é possível que ela pudesse se recolocar dentro dos meios naturais? É possível que ela esteja um pouco aquém daquilo que o mercado esteja exigindo atualmente? Também é possível. Então, sem a gente entrar no campo do julgamento nesse momento, o propósito é a gente pensar sobre o tema que a gente traz aqui. Emprego existe. Agora, a qualificação, ela está acompanhando aquilo que as empresas estão exigindo? É sobre esse ponto que eu quero conversar com vocês hoje. Porque a gente se depara com muita gente que parou no tempo. Não estou dizendo que o fato dessa pessoa não estar conseguindo se recolocar foi porque ela parou no tempo. Estou sempre trazendo pontos aqui para a gente pensar como é que eu estou me desenvolvendo, olhando para a minha empregabilidade ou para a minha sustentabilidade financeira. Então, é esse ponto que a gente quer trazer nesse momento. Porque a gente vê pessoas com muitas formações, com obesidade intelectual, inclusive eu vou falar sobre isso em uma das minhas próximas lives, que são aquelas pessoas que faz um curso atrás do outro, tem 3 pós-graduações, tem MBA, tem mestrado, tem não sei o quê, e ela não consegue tracionar. Ela não consegue arrumar um emprego que acompanhe o nível intelectual dela, entende? E em contrapartida a gente vê pessoas com menos qualificação que conseguem alcançar, se não uma posição de destaque, pelo menos uma remuneração de destaque. E a gente vê pessoas, inclusive empreendedores, que têm níveis intelectuais baixíssimos, mas que tiveram a coragem e um direcionamento para investir em algo que deu super certo. Então, é muito relativo hoje a gente falar que quanto mais qualificação, mais eu ganho. Mas o inverso também é problemático. Quanto menos eu souber, menos chance eu tenho. Então, a gente tem que estar ali numa linha de acompanhamento de tendências. Então, eu vejo que existe um paradoxo. Eu lido com RH já há bastante tempo, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho uma carreira de mais de 20 anos dentro da área de RH, aí atendendo empresas com serviços de consultoria em gestão de processos e terceirização de folhas de pagamento. Então eu acompanho, eu vivo dentro de empresas de IRHs há muito tempo. Então há muito tempo que a gente ouve e a gente vê candidatos reclamando que não tem vaga e recrutadores reclamando que não tem candidato. E aí, quando a gente fala não tem candidato, não tem candidato com a qualificação exigida. Candidato existe, né? Aos montes, mas dentro da qualificação que o RH está buscando para o que as empresas estão exigindo, aí que é o contraponto dessa reclamação de candidatos que não têm emprego com o questionamento também dos RHs que não encontram candidatos. Então a gente tem um paradoxo e a gente precisa fechar essa conta, se é que é possível fechar essa conta. E quando a gente traz esse tema de que tem emprego, mas e a qualificação? Tem. Quando a gente traz esse tema, a gente não consegue fazer aqui nenhum tipo de julgamento para a gente fechar essa conta exata. E aí é uma reflexão individual. Por quê? Porque existem centenas de cargos e existem centenas de formações, de especializações. Então cada um tem que olhar, ou deve olhar, ou deveria olhar para si e fazer essa autorreflexão para saber em que estágio ela se encontra e qual que é a realidade dela em termos de formação, de especialização, de desenvolvimentos, tanto habilidades, né,
que são desenvolvidas como soft skills, quanto às habilidades técnicas, né, que são os hard skills. Então você tem aí, são duas frentes para se desenvolver. Uma eu conheço muito do negócio e outra eu desenvolvo bastante a minha competência individual. E aí, hoje, as competências, né, que a gente chama de soft skills, que são competências de comportamentos, elas têm muito mais validade do que as técnicas, porque as técnicas a gente treina, né? As comportamentais, elas são complexas, de você fazer uma mudança, uma transformação das pessoas nessa direção, porque quando você não consegue mudar ou desenvolver uma consciência numa pessoa, e ela está no meio de várias outras, ela tem uma capacidade de disseminar um comportamento que pode influenciar muitas pessoas e causar alguns problemas. Ok? Enquanto que a pessoa que não sabe mexer com inteligência artificial, a gente pode dar um treinamento para ela, ela vai aprender e ela vai funcionar. Então, percebam, a gente tem um paradoxo aí para a gente conversar. Então, eu queria trazer alguns pontos, né, para a gente falar. Primeiro, a mudança na exigência. Estou aqui com algumas anotações que eu sempre coloco para não deixar de falar das questões importantes, que são as mudanças na exigência de competências, né? Então, eu vinha falando isso aqui, não basta mais o conhecimento técnico. Se a gente quer garantir empregabilidade, seja na empresa que a gente está ou no mercado, a gente não pode ser mais apenas um conhecedor técnico. Eu sei fazer um processo de recrutamento impecável. Eu faço uma avaliação de desempenho perfeita. Eu sei fazer pesquisa de clima, que eu consigo, eu dou um feedback, eu sou bom nisso. Legal. Eu processo uma folha de pagamento, eu sou muito bom. Então, quando a gente vai falando sobre, principalmente nossa área aqui, né, público de RHDP, a gente vai avaliando que a gente tem alcançado a questão técnica um nível que talvez seja satisfatório. Só que quando a gente fala em satisfatoriedade em níveis técnicos, a gente esbarra em outras questões hoje que são importantes, que é como a gente se comporta dentro do nosso departamento. Qual é o nosso compromisso com a empresa? Qual é o nosso compromisso com o resultado? Qual é o nosso compromisso com a assiduidade? Nosso compromisso com o respeito com o nosso colega? O respeito com a nossa liderança? Como é o nosso comportamento no dia a dia? Se as pessoas enxergam em nós pessoas acessíveis, nós somos fáceis, né, de ser acessado, as pessoas questionam para a gente é educado no nosso retorno, na nossa resposta. Então, são aspectos que vão saindo da questão técnica. Então, houve uma mudança de exigência no mercado, que a gente precisa estar muito antenado com isso. Uma outra coisa é resistência à atualização. Porque tem gente que, por ser profissional de departamento pessoal há mais de 10 anos, inclusive na minha última live eu falei sobre isso, sobre pessoas que estão no DP há mais de 10 anos e nunca alcançou uma posição de liderança. Você já parou para pensar sobre isso? Então são pessoas que estão há mais de 10 anos e que fazem do seu departamento pessoal, do seu RH, o mesmo de 10 anos atrás. E a nossa realidade hoje, principalmente sob a ótica tecnológica, ela é uma realidade que bastante diferente do que a gente tinha 10 anos atrás. Então, quando a gente vai pegando essas pessoas que são o DP raiz, né? São pessoas, aqui é DP raiz, DP na veia, são pessoas que vibram o departamento pessoal, tudo isso é muito legal, mas a atualização para a realidade, para o nosso momento, para a contemporaneidade que se vive, peraí, nós temos hoje inteligências artificiais e automações que estão substituindo os profissionais.
em qualquer área. E não vai ser diferente na área de RH. Ah, existem coisas que a máquina não vai fazer? Ah, existe, né? Tem uma questão sentimental, empática, de relacionamento no dia a dia, que é recursos humanos que deve ter, né? Mas existem muitas atividades operacionais que vão acabar. Vai ser um input inicial ali na ponta, o resto a inteligência artificial vai fazer tudo. Ele vai fazer uma admissão em 2 minutos. É só você botar o CPF dele. Quem é que você quer admitir? Ah, eu quero admitir o CPF X. Ele vai fazer, porque a inteligência artificial já vai encontrar todos os dados da vaga dentro do sistema, vai colocar esses dados da vaga para dentro do cadastro, vai puxar informação de tudo que é lugar, que pode puxar da Receita Federal, os endereços, os dados pessoais da pessoa, enfim, tudo isso vai acabar, gente. 2 minutos faz uma admissão. Aí hoje, você vê gente aí, para fazer uma admissão leva 1 hora. Então, 1 hora que vai ser economizada. Alguém vai estar sobrando tempo. Se você não estiver envolvido com coisas estratégicas, você não vai ser necessário na empresa. Então tem gente que parou no tempo e não se atualiza. E aí, quando a gente fala de parar no tempo, são aquelas pessoas que elas estão num lugar, se sentiram confortáveis naquele lugar, elas protegem essa cadeira e elas defendem o seu emprego. Então, elas estão ali com uma missão muito mais de defender o seu emprego do que propor algo para essa empresa, sobretudo com um olhar estratégico, de resultado. Elas não estão preocupadas com isso. E elas estão ali para proteger o emprego dela. Então, tudo está na gaveta dela, tudo está na cabeça dela. Dela, quando eu digo, não é do sexo feminino, é da pessoa. Então, está na cabeça dela, está no caderno dela, está nos documentos dela. Isso não está difundido, porque ela está preocupada em garantir o emprego dela. Pessoas que têm essa mentalidade já estão fora do mercado. Que a hora que ela sair desse lugar, que ela bater na porta, ela vai ficar rodando como várias pessoas que têm me procurado, que me procuram, pessoas que querem tirar dúvidas são alunos ou pessoas do grupo de WhatsApp, que eu sou administrador sobre DP, que elas entram em contato: Alex, eu estou com uma dúvida aqui, eu queria saber sobre determinada coisa. Aí ela começa a fazer as perguntas, e ela é uma pessoa que está fazendo folha. Começa a fazer perguntas e eu falo assim: não é possível que essa pessoa está numa posição de analista de folha de pagamento, se ela não tem resposta para essas questões. Coisas básicas, elementares. Então, aonde que ela parou? Ela parou em algum lugar no tempo e ela está tentando sobreviver no momento atual. Então, as empresas identificam rápido. E aí as pessoas não ficam. E aí começa a dança de cadeira, né? A pessoa chega, conta uma história, que tem experiência, que sabe fazer, que domina, que tem isso, que tem aquilo outro, mas na hora que entrega ela para ela poder processar, para ela rodar o negócio mesmo, ela não aguenta. Ela não conhece. Então, é um perigo. E aí essa pessoa sai dizendo que a empresa é ruim, que a empresa é A, que a empresa é B, e eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de defesa da parte do empregado ou da empresa. O fato é que a gente vê pessoas fazendo questionamentos sobre DP, que elas estão à frente de um departamento pessoal e são questionamentos elementares. Não são assuntos complexos, porque existem situações dentro do DP que é complexo, que está ali no campo da jurisprudência, que uma pessoa tem uma visão, outra tem outra, um entendimento, tem outro, mas tem coisas que são básicas. Ok? São coisas que são básicas. Eu posso... Se eu demitir uma pessoa na experiência, o que é que eu tenho que pagar? Pô, se você é de departamento pessoal, faz folha e não sabe que tem que pagar numa rescisão onde você faz a interrupção de um contrato de trabalho por experiência, você está no lugar errado. Ou você está na cadeira errada. Você pode estar lá, mas você devia estar no auxiliar, não no processador. Mas se eu quiser
assumir um desafio, assim, assuma o seu desafio, mas assuma também a necessidade de se desenvolver, não num grupo de WhatsApp, de buscar um lugar que você possa absorver conteúdos sólidos. Eu tenho eu gravei um vídeo para o YouTube, nosso canal do YouTube, Rota do Departamento Pessoal. Eu falo sobre como você deve se especializar, se tornar um profissional atualizado em departamento pessoal. São vários caminhos que você tem. Não é um caminho só. Não existe um caminho só para você se manter atual. Oi, Mari, tudo bom? Fica conosco aí para a gente falar um pouquinho sobre alguns aspectos legais aqui da nossa área. Então a gente tem algumas situações que as pessoas fazem questionamentos sobre assuntos de departamento pessoal que são básicos, são elementares. E ela não está atualizada para a realidade que a gente está vivendo. E a gente sabe que dá para saber tudo. Não dá para saber tudo, mas o elementar é fundamental. É fundamental. Então, quando a gente fala que a gente vê pessoas sentadas numa cadeira de analista de folha de pagamento, que tem dúvidas de questões elementares, é preocupante. Porque essa pessoa, ela pode estar assumindo um desafio e, ao mesmo tempo, colocando em risco a posição dela. Então, a gente vê muitas situações agora de novidades que o governo lança. A gente, por exemplo, tem agora a novidade é o e-consignado. Então, todo mundo, as pessoas têm que saber de tudo? Não, mas você tem que saber já pelo menos o básico. Tem que ter pelo menos um ponto de partida. A NR1 vai entrar em vigor mês que vem. É a nova NR1. Tem que saber a NR1 toda de cor? Não precisa saber de cor, não, mas você tem que saber o básico. E é onde buscar, você pode tirar dúvidas dentro do que a lei prevê. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas perguntam nos grupos, mas ela não faz uma busca na CLT. Aonde está a lei? Ela não consulta o E-Social, o manual do E-Social, que é onde está a definição. Então ela faz perguntas para pessoas. Não tem nenhum problema as pessoas irem num grupo, perguntar para alguém que é mais experiente. Não tem problema em relação a isso. Eu estou falando aqui sobre preparação, sobre qualificação. O quanto que nós paramos para nos desenvolver naquilo que a gente se propõe a ser bom. Então, se eu quero ser um profissional bom de DP, eu tenho que ter uma CLT na minha cabeceira. Tem que estar aqui, do ladinho da minha mesa, porque a hora que tem dúvida, a pessoa vai procurar na CLT qual é o artigo que fala. Por exemplo, fiz um vídeo hoje sobre cálculo de rescisão por acordo. Artigo 484. Eu não sei o que tem que pagar, o que não paga, o que pode descontar, qual é o percentual. Vai na CLT. Abre lá o seu livrinho, consulta, pode até consultar no Google qual é o artigo da CLT que fala de rescisão por acordo. Vai aparecer lá o 484. E aí você vai lá na CLT, abre o livrinho lá, que a mãe, a lei maior que está lá, que decide o que é o certo, o que você tem que pagar, consulta, leia lá e veja o que diz. Então, as pessoas, elas têm uma dificuldade de entrar por esse caminho, de buscar a origem do assunto. Então, se eu quero falar sobre cálculo de rescisão, por acordo, eu tenho que ir na origem. Qual é a origem? Artigo 484, acabou. Tá, se eu quero saber agora do artigo quebra de contrato pela empresa no contrato de experiência, é 479. Você vai lá no 479, vai te dizer o que acontece quando você demite alguém.
Ah, mas se o funcionário que pediu demissão é o 480, aí você tem as possibilidades que a CLT vai te direcionar. Mas as pessoas, elas preferem a entrar num grupo e fazer uma pergunta de WhatsApp, uma pergunta no grupo de WhatsApp. Você lá pode ter resposta para o que você precisa? Pode. É um erro fazer isso? Não, não é um erro. Você pode fazer. Só que o seu aprendizado ele vai ser superficial, porque você vai pegar uma resposta pronta. Quando você vai ler a CLT, o Manual do E-Social, o Manual do FGTS Digital, a IN, a NR, quando você vai ler diretamente na fonte, você vai ter a sua própria conclusão sobre o assunto e você vai aprender sobre o assunto. Então, essa resistência à atualização é um perigo, tá bom? Um perigo. Outra coisa, defasagem entre formação acadêmica e prática real. A gente sabe que as academias ou as universidades, elas têm uma ementa com um propósito de garantir uma visão mínima de determinados assuntos. Outras coisas a gente só vai enxergar no dia a dia, na realidade, na prática. Então, se você for fazer uma especialização em departamento pessoal, numa universidade, você não vai sair um especialista em E-Social. Até porque o E-Social ele tem uma parte conceitual, onde você precisa saber qual é a regra dos eventos, o que deve ser feito, o que deve ser enviado, quando deve ser enviado, mas você tem uma parte que é tecnológica. Ou seja, o teu sistema de folha de pagamento precisa funcionar. Se o teu sistema de folha de pagamento não funciona, não adianta você saber o E-Social de cor, o manual da cabeça, sabe tudo. Mas o sistema não funciona, então você não consegue entregar. Então, tem um hiato aí entre essas duas coisas. E existe também uma defasagem do aspecto prático. A defasagem do aspecto prático dentro das academias, ela também é uma fragilidade. Porque às vezes o tratamento sobre determinados assuntos, eles vão num nível, uma camada muito superficial, não tem um aprofundamento. Por quê? Porque o curso não pode ser muito longo, porque se for muito longo é muito caro, se for muito caro ninguém compra, então tem que chegar, essa conta tem que fechar para as universidades, para uma forma de desenvolver as pessoas. Então por isso que existe uma parte que compete a quem está indo buscar essa informação numa academia, outras que você pode se desenvolver através de cursos de especializações pontuais. Outro, você pode buscar pessoas experientes para fazer uma mentoria e ser guiada nessa mentoria para você se desenvolver. Então, existem muitos aspectos, muitas formas de se desenvolver nessa área. Então, essa defasagem ela tem que estar no teu radar para que você não pense que, tendo 4 pós-graduações, você já sabe de tudo de departamento pessoal. Não sabe, ok? É muito importante que você esteja atento a isso. Outra coisa, conformismo e mentalidade fixa, tá? Essa coisa, tá, de mentalidade fixa é esperar com que a empresa volte para o que você está pensando, da forma com que você quer fazer as coisas, tá? A empresa ela tem um objetivo, ela foi criada com uma missão e ela está caminhando para essa missão. Ela não vai parar para olhar a sua vontade, a minha vontade. A empresa ela tem supremacia sobre as decisões, sobre os caminhos que ela deve direcionar os seus colaboradores. Então, se você está num ambiente esperando que essa empresa se adeque a você ou traga um ambiente confortável para você, você pode ter sucesso e você pode ter muita decepção. Por quê? Porque quando a empresa é bem estruturada, tem planejamento estratégico, tem definições, tem regras claras, tem cultura, e ela tem uma direção para trilhar, você deve se enquadrar ao que a empresa quer. Quando a empresa não tem nada disso, aí a empresa pode fazer a tua vontade. Então, você tem que até, inclusive, escolher em que empresa você quer estar, em que empresa você quer trabalhar. Naquela que faz a tua vontade ou naquela que tem estrutura
e quer que você se desenvolva dentro dessa estrutura, ou na empresa que não tem estrutura nenhuma, tem um sistema pobre, não tem cultura, não tem reconhecimento, não tem nada que te desenvolva, ou que te impulsione a ser um profissional melhor, e ela se adequa à tua realidade. Não, ela te dá um computador travando, um computador velho, você tem um sistema de folha bem ruim, e aí você aceita aquilo aí, um salário também medíocre, e aí você aceita aquilo, se aquilo faz sentido para você, também ok. Cada um escolhe o caminho que quer trilhar. Então, eu não quero isso para mim não. Então, se prepara para sair desse lugar. Porque a gente encontra muitas pessoas reclamando do ambiente, mas não sai. Meu chefe é isso, a empresa é aquilo, o computador é ruim, o sistema não presta, não tem processo, não sei o que. Tu está fazendo o que lá? Eu preciso pagar minhas contas, preciso do emprego. Se prepare. Se prepare e vai para o mercado. Você tem coragem de sair da onde você está reclamando para alcançar um lugar melhor lá fora? Se você tem coragem, vai. Coloca o seu cargo à disposição da empresa e diz, olha, esse lugar aqui não é para mim. E é muito bom quando a pessoa toma essa decisão e tem essa coragem. Porque ela já diz para a vida o seguinte, vida, eu não quero emprego, eu não quero lugares como esse. Onde as pessoas não são acessíveis, onde não tem processo, não tem cultura, não tem investimento tecnológico, não tem ambiente favorável, ambiente completamente nocivo. Eu não quero isso aqui para mim não. Você já diz para a vida, tá, que você não quer isso. Que você vai para outro lugar, vai buscar um outro ambiente, um outro lugar, para você ter vida, ter saúde, ter vida após o expediente, que é algo que eu falo constantemente aqui. Porque não adianta você estar num lugar e ficar com a saúde lá no pé, se medicando o tempo inteiro, trabalhando desesperadamente durante o expediente. Você está ali trabalhando, termina o expediente, você tem que continuar, porque você não pode ir embora, que você assumiu tanta coisa para fazer, que você não pode ir embora. Aí você não tem horário para sair. Isso é uma rotina constante. E aí você não tem, no final do dia, não tem tempo para você, não tem tempo para um vídeo. Oi, Amanda, tudo bem? Boa tarde. Então você não tem tempo para você, não tem tempo para assistir uma série, não tem tempo para ouvir um podcast, não tem tempo para ir numa academia, você não tem tempo para ler um livro, você não tem tempo para olhar seu filho, sua filha, seu marido, seu namorado. Você não tem tempo para nada. Por quê? Porque a empresa te sugou. E você está num ambiente como esse. Então se você não diz para a empresa, ou para a vida, olha, isso aqui eu não quero não. Eu não aceito isso aqui para mim não. Mas a pessoa fica no lugar. Ela trabalha naquele lugar. Há 5 anos, ela reclama há 5 anos que a empresa é ruim, que o chefe não presta, que a diretoria não reconhece ela, que não sei o que é fofoqueiro, que o outro é não sei o que o outro não sei o que lá. Então ela está há 5 anos fazendo isso. Mas ela não tomou coragem de bater na porta do chefe dela e dizer assim, olha, eu não quero mais trabalhar aqui não. Isso aqui não é lugar mais para mim. E aí, essa é uma decisão que muda a nossa vida. Muda a nossa história. Porque quando a gente fala para a vida, olha, vida, eu não quero mais isso não, a vida ela não vai oferecer mais isso para a gente não. Mas enquanto a gente permite, a gente prefere, a gente aceita o ruim, o ambiente ruim, o emprego ruim, o salário ruim, a vida vai vendo que você está confortável naquele lugar e ela vai deixar você ali. E você vai continuar ali enquanto você não decidir mudar. Então a gente está falando sobre qualificações, sobre preparação, porque tem emprego para gente boa, tem emprego para quem é competente. Quem é competente escolhe aonde quer trabalhar. E isso não é um chavão, uma frase de efeito, não é não. Quem é competente escolhe aonde quer trabalhar. E você, se por acaso você fala assim, mas eu sou bom pra caramba, não sei o quê, mas eu não consigo escolher trabalhar num lugar. Se você focar, você vai trabalhar lá. É só você decidir. O que exige, o que eu tenho que ter de competência para entrar numa multinacional, trabalhar tendo um salário bom, com bons benefícios, o que eu tenho que fazer para chegar lá? Se você focar, você chega lá.
Para começar, você vai começar a pensar numa língua, num segundo idioma. Você vai chegar lá, você vai falar com gente dentro da empresa de outros idiomas, você vai fazer conferência com pessoas de outros países. Então, você tem que olhar o que você precisa para você chegar naquele lugar. Traça a sua meta. Vai fazendo cada parte que você definiu para ver se você não vai chegar lá. Eu duvido que você não chegue. Só que a gente tem metas dentro do curto prazo, do imediatismo. A gente tem 5 anos de experiência numa empresa, nunca saiu dessa empresa, não sabe como que funciona o mercado e fala assim, pô, eu ganho 5 mil reais nessa empresa aqui. Pô, mas eu queria ganhar 8. Só que para você ganhar 8, você vai ter que ter competência A, B, C. Você já parou para olhar para isso? O quanto requer esforço para você chegar nesse lugar? Tem que ter esse esforço. Se você colocar na sua meta e batendo cada ponto ali que você decidiu, você pode ter certeza que você vai chegar lá nos seus 8 mil. Então, é uma questão de foco, de objetivo, de interesse, de esforço, que aí você chega. Só que a gente, às vezes, vê muitas pessoas entregando o básico. Ela entrega o básico, não fica na empresa, sai, vai para outro lugar, entrega o básico, aí fica 3 meses, sai, entrega o básico, aí fica 2 meses, sai, entrega o básico, e ela fica assim. Em 2 anos ela passou em 6 empregos. Aí alguém que está recrutando a pessoa não consiga arrumar emprego, claro, a pessoa pegou teu currículo, você passou em 6 empresas em 2 anos, você vai ser a 7ª empresa, ela não quer ser a 7ª. Você não, né? A pessoa, ela fica de passagem. Ela trabalha um período, sai, aqui não tá bom não, vou embora. Ela não consegue criar raízes no lugar para mostrar a competência dela, para absorver experiência, para aprender. Não, ela chegou lá, o negócio está estranho, eu não quero ficar aqui não sei o que, já vai embora. Ela não consegue reconhecer o terreno, não consegue avaliar o momento que ela está vivendo, o que ela precisa desenvolver. Então, são muitos pontos, gente, que a gente pode falar aqui a tarde inteira. Tá? Então, eu quero, para a gente dar seguimento aqui sobre o nosso objetivo. Estamos falando sobre emprego existe, mas e a qualificação? Ela está acompanhando o que o mercado está exigindo? É disso que a gente está falando hoje. E aí, o perigo de você não fazer nada, de você ficar vivendo na mediocridade, entregando o básico, tá? Porque a mediocridade é na média. Todo mundo igual, todo mundo faz a mesma coisa, você não tem um destaque, você não tem, a pessoa não vê a diferença em você dos demais. Né? Então, quem vive nesse mundo, o perigo é você ficar para trás. Porque enquanto você está confortável, ou a pessoa está confortável num ambiente, ela acha que ela está garantida, que ninguém vai mexer nela, e daqui a pouco muda a diretoria, aí a diretoria começa a olhar o time, aí começa a ver um, ver outro, o que é essa pessoa aqui? Faz o quê? Só isso? Por que ela entrega mais? Não, é só isso aqui mesmo. Tá, pode tirar. Bota uma máquina, bota um robô, e o robô vai fazer o trabalho dela. Essa é a realidade. Então, se você não tem entregáveis estratégicos de valor dentro da empresa, a sua empregabilidade está ameaçada. E o mercado não vai te absorver. Então a tendência, eu falei aqui no início, no depoimento, a tendência é a gente ver muitos depoimentos como este, de pessoas desesperadas querendo se recolocar, mas não conseguindo, porque ela em algum momento ficou para trás. Ela em algum momento ficou rodando pelas cadeiras das empresas e não criou raízes, e não desenvolveu competências, e não se tornou uma pessoa atraente. Porque um profissional bom no mercado, ele é atraente. As pessoas vão atrás dele.
Ele escolhe, não, eu quero, não quero. Eu conheço muitos profissionais, principalmente no segmento de oil e gas, né? Empresas aí de petróleo multinacionais que vêm para o Brasil, elas ficam procurando as pessoas que são competentes e pagam bem, salário alto, benefício bom, e as pessoas, perguntam se as pessoas querem sair de lá. Não quer não. Aí o negócio fica bem elevado. Então são salários bons, a pessoa fica embarcada, a pessoa tem um período embarcado e quando volta tem a vida de rei. Tem uma boa casa, tem um bom carro, tem uma família organizada, estruturada. Então é disso. A gente precisa se preparar, porque os bons são escolhidos. E os medíocres ficam batendo cabeça, disputando espaço com os outros medíocres, né? Então o melhor medíocre é aquele que fica empregado na vaga que ele gostaria de estar, né? Ou o competente, né? Eu diria que muito mais o competente. Então, outra coisa, além de ficar para trás, quem permanece empregado fica com o salário estagnado. A pessoa não tem. Você vai ter ali o dissídio padrão, o salário vai de grão em grão. Ele vai subindo devagarzinho, devagarzinho. Devagarzinho, devagarzinho. Depois, ele pode ser substituído. Outro problema de não se atualizar. Ele pode ser substituído. Ele pode ser substituído por várias questões, tá? Aspectos tecnológicos e aspectos humanos. Ele pode estar numa área que exija alguém com mais competência do que a dele. Então, é sobre isso que a gente está falando. A gente não pode parar no tempo. Okay? Não pode parar no tempo. Outra coisa, quem não se atualiza desenvolve frustrações constantes. Ok? E aí, o espaço só existe para quem se transforma. Talvez, não é uma afirmação, a pessoa que estava com seu depoimento lá com dificuldade de se recolocar, talvez o caso dela fosse esse. Ela estava com frustrações constantes porque ela não se transformou, porque ela não se preparou para ser uma pessoa atraente. E isso é um ponto que todos os dias, quando a gente acorda, a gente deve pensar: o que eu posso melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto homem na sociedade, para quem é casado enquanto marido, esposa, filho, pai, mãe, o que a gente pode melhorar hoje? Amanhã, novamente a mesma pergunta, para que a gente possa fazer essa coisa se desenvolver gradativamente ao longo do tempo. Que a gente vai vendo que pessoas ficam para trás em todos os aspectos, inclusive ela ficar para trás lá no tempo, né? Porque se volta fala com ela não sabe nem o que está acontecendo na atualidade, sobre a ótica política, econômica, enfim, sobre o que o país dela está vivendo, quais são as possíveis tendências que poderiam afetá-la. E sofrer danos às suas emoções, né? De forma que podem encaminhar para uma depressão. A gente vê, né, a NR1 que vai ser atualizada agora, no início agora no mês de maio, enfim, depois, acho que dia 25 de maio, ela vai tratar sobre aspectos de doenças psicoemocionais. Então, o estágio de frustração pode se apoderar da pessoa dentro de um ambiente de trabalho ou fora, quando a pessoa tenta se recolocar e ela não consegue. E aí ela entra para um quadro depressivo, que era o quadro da pessoa que ouviu o depoimento, já era um quadro altamente depressivo, uma dificuldade enorme que ela estava enfrentando. Então a gente precisa avaliar como a gente está e para onde a gente está indo. Se a gente está indo para um caminho de ficar para trás ou para um caminho de desenvolvimento de uma mentalidade para que a gente seja um profissional de excelência, ok? Eu sempre falo que aqui na Rota do DP a gente tem algumas formações, né? Então a gente tem os cursos básicos,
para dar uma visão elementar para as pessoas de RH e DP. Né, o DP tem até um curso completo, né, que é um curso bem mais parrudo mesmo. E a gente tem mentorias, tem formação de business partner, a gente tem métodos de elevar o nível de consciência das pessoas para que ela seja uma pessoa atraente, para que ela consiga enfrentar os desafios com alguém experiente apoiando ela, para ela não ficar com medo, não se frustrar, não ter esse tipo de dificuldade no avanço da carreira dela. Então, a mentoria, que talvez para alguns, né, que ficaram frustrados por causa da moda do coach, né? O coach é modinha, não sei o que. Pode ser que exista um coach que é só moda mesmo, né? Mas existem mentores que podem te levar para um lugar, né? Pessoas que já chegaram num lugar aonde você quer ir. Então é sobre essas pessoas que você deve avaliar, se aproximar, buscar orientações, buscar apoio, buscar mentoria, que é investir numa mentoria para você se desenvolver. Eu quero saber qual o caminho que eu tenho que trilhar para eu chegar nesse lugar. A gente te ajuda com isso. E é muito importante que você pare para refletir sobre isso o quanto mais cedo você puder. Porque aí você vai, de fato, colher frutos mais rápido. Porque quanto tardiamente a gente decide mudar, mais tarde vem o fruto. Ok? Então vamos lá, como é que a gente pode quebrar esse padrão aí? Como é que a gente pode quebrar esse padrão? Atualize suas competências, desenvolva novas habilidades comportamentais, tenha atitude de aprendiz. Sempre muito bom você ser ensinável, você te torna uma outra pessoa. Construa uma marca pessoal forte, ou seja, a pessoa tem que olhar para você e falar assim: esse cara, essa moça, esse homem, essa mulher, ele é bom nisso, ela é boa nisso, ele é competente nisso, ela é competente nisso. A tua marca é mostrar essa competência para as pessoas, para que você seja atraente, que as pessoas olhem para você e falem assim: eu quero essa pessoa aqui na minha equipe. Ok? Busque feedback e aceite críticas construtivas, críticas de pessoas que já estão à sua frente. Não é pessoa que está do seu lado, nem pessoas que estão atrás. Ok? Pessoas que estão à sua frente podem te criticar porque ela já passou por onde você está. Quem está do teu lado não pode te criticar porque está do teu lado. Quem está atrás de você piorou. Então, às vezes, você fica dando ouvido a pessoas que não chegaram em lugar nenhum e estão criticando você e impedindo que você chegue a determinados lugares. Então, cuidado para que você não aceite críticas de pessoas que não foram a lugar algum. E essas críticas te causem, ou encontrem espaço nas tuas emoções e gere ali uma frustração e te trave, te impeça de crescer, de se desenvolver. Então aceite críticas sim, de gente que já está depois de você, que já lugar aonde você quer estar. Não, essa pessoa ela está no lugar onde eu quero. Então, o que ela está dizendo para mim faz sentido, porque ela já passou da onde eu estou. Então, quando alguém vier falar com você, te criticar e fazer determinadas coisas, você olha para ela e veja onde que ela está, se faz sentido ou não. Pode vir críticas de pessoas que estão abaixo ou ao lado que façam sentido? Pode, desde que sejam avaliadas as formas com que essas críticas são impostas. Ok? Porque tem gente que vem para depreciar, outras pessoas vêm para esclarecer, elucidar, te dar um direcionamento, te dar uma orientada porque gosta de você. Aí ok. Mas muitas vezes as pessoas paralisam a caminhada porque ouviram gente que não tinha que ouvir. Tá bom? Outra coisa, dê um passo atrás se for necessário. Eu saí do meu último emprego e eu era coordenador
e agora eu não consigo me recolocar como coordenador, e o que, que eu faço? Cara, dá um passo atrás. Se você é coordenador e as portas não estão se abrindo para essa vaga, você tem encontrado dificuldade, ou as empresas não estão enxergando em você atração, desça um degrau, volta para analista, se recoloque e reavalie toda a sua competência para você dar o salto de novo para onde você gostaria de estar. Ok? E saia do discurso e entre em ação. Ok? Pare de reclamar, pare de fazer discurso, pare de dizer que a culpa é do outro, pare de querer encontrar um culpado. Entre em ação. A pessoa do depoimento, ela usou o que ela viu como talvez a última tentativa. É fazer um apelo no LinkedIn. Pelo amor de Deus, me ajudem a arrumar um emprego. Ela fez algo. Se foi o melhor método, a melhor forma, a gente não vai julgar isso. Mas ela fez algo. Ela fez um depoimento que tocou as pessoas e fizeram com que as pessoas olhassem para ela. E agora, certamente, ela já deve estar recolocada pela quantidade de pessoas que queriam, que se dispuseram a ajudá-la. Então ela se moveu, ela se movimentou, ela não ficou num quarto escuro chorando na sua depressão. Ela estava sim num quadro depressivo, mas ela se abriu para o mundo. Ela agiu. Ela não só reclamou. Ela não só ficou no campo da vítima, mas ela buscou, tomou uma atitude para que ela pudesse ser vista e alguém pudesse ajudá-la. Então, essa é a mensagem que eu tenho para você nessa tarde, nessa terça-feira. Nós estamos aqui todas as terças-feiras ao meio-dia, falando que não é só teoria. Nós não vivemos só de teoria. Se nós não sairmos do campo teórico e não colocarmos tudo em prática, em ação, nós seremos profissionais medíocres. Então, se você deseja ir para um outro nível, não sabe por onde começar, é da área de DP, é da área de RH, procure a gente, manda uma mensagem no direct, a gente está aqui para te apoiar, para direcionar você, para te orientar por onde, quais caminhos você deve trilhar para você se desenvolver, ser uma pessoa atraente, estar numa outra posição, com salário melhor, com uma vida saudável, com tempo para si. Então, esse é o nosso desejo para a sua vida, tá bom? Então, um grande abraço, a gente se vê na próxima live, na próxima terça-feira, se Deus quiser.